Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma obra, de William Golding chamada O Senhor das Moscas. Lembrando que aqui eu vou focar, principalmente na adaptação ali desse livro, que foi adaptado em filme, você pode conferir até mesmo no YouTube, adaptação de 1990. Existe uma outra adaptação que é bem mais antiga, mas a que eu assisti foi essa mais nova. Mas ambas retratam ali muito bem a obra, que foi escrita em 1956. Então é uma obra que é considerada um clássico ali da literatura mundial. É interessante que essa obra, ela foi escrita ali num período onde havia ainda ali toda uma visão bem negativa em relação ao ser humano, ainda por conta dos horrores que tivemos na Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e tantas outras coisas que provocaram em toda a cultura um sentimento negativo em relação ao ser humano. Então esse é um ponto interessante de ser colocado, Essa obra, para vocês terem uma ideia, ela foi de tamanha importância, de tamanha assim envergadura, que o autor ganhou ali em 1986, ou seja, 30 anos após a publicação da obra, um prêmio Nobel de literatura. Então é uma obra que é bem reconhecida, Então vamos aqui discutir alguns aspectos gerais dessa obra, Essa obra, ela é uma alegoria, E é uma obra, de certo modo, até, vamos dizer assim, simples, Uma história tão complexa, uma história que dá para você compreender muito bem ali o que o autor quis dizer. Tudo ali é feito de uma maneira bem clara e é bem interessante a gente poder entender alguns aspectos ali da obra que trazem ali uma tese central em relação à questão da natureza humana. E o autor, nessa obra, ele defende que a natureza humana é má, Ali é uma natureza de violência pura, Uma natureza bem aquela visão bem do Thomas Hobbes, De aquela natureza selvagem, que sem um Estado, sem uma autoridade, o ser humano ele iria partir para matança desenfreada, para loucuras. E essa obra ela deixa bem claro que é essa ideia que ela defende. Então isso deixa bem claro que é uma obra assim, bem interessante para a gente analisar sobre uma perspectiva antropológica, filosófica, sociológica a respeito dessa questão da natureza humana ou da maldade humana, E, bem, vamos aqui começar ali para a obra em si, para a história, Nessa história temos ali um grupo de garotos que estão ali servindo, são militares, estão ali eles participam de um grupo militar, um grupo de garotos que estão ali estudando numa escola militar, algo assim, e eles acabam sofrendo um naufrágio. A princípio, o comandante, que estava com eles, sobrevive, mas depois de poucos dias ele morre. Isso diz muito sobre a obra, porque assim, todos esses garotos estão ali sozinhos. Qual é a ideia da obra? A ideia da obra é dizer que mais forte que os aspectos culturais está essa natureza selvagem humana, Então ali esses garotos, que são garotos ingleses, super bem educados, na disciplina militar, com pais rigorosos, que têm um conhecimento, vamos dizer assim, científico bem apurado, são bem educados. Você vê tanto que eles
Eles ali no começo se organizam de uma maneira bem hierárquica, militar, definindo quem são os líderes, quais são as estratégias. Então você vê ali uma hierarquia militar, né, na cultura deles, né, na educação deles, um respeito à hierarquia e tal. Mas, por outro lado, a gente vê já desde o início um desejo deles de se libertar dessas autoridades, dos seus pais, dos seus líderes, né, militares, enfim, dos adultos, de tudo que representa ali, de alguma forma, uma autoridade para eles. Então eles se sentem ao mesmo tempo que com medo, alguns principalmente com um certo medo, temor, mas uma outra parte, uma outra grande parte, a maioria, né, com um sentimento de liberdade, de estão livres, eles podem fazer o que quiserem. Então, o que é que eles vão fazer, né? Então eles no começo estabelecem ali algumas regras, tem um líder ali que inicialmente representa essa racionalidade, é uma pessoa boa, um jovem bom, um jovem racional, um jovem que pensa no coletivo, um jovem que é averso à violência e um jovem que claramente defende essa ideia de autoridade, ele quer muito, deseja muito que eles sejam resgatados. Por outro lado, temos outro jovem que representa exatamente o inverso disso, né? E que, digo jovem, uma criança na verdade, todos são crianças, né? Que defende ali uma outra forma de organização deles, bem selvagem ali, né? Cheia, com essa ideia de punição, uma ideia assim daquelas estruturas de organização humana bem mais selvagens, mais brutal, né? Baseada na força e tudo mais, né? Então a gente vê uma contraposição. E ao mesmo tempo ele parece estar bem feliz com eles terem, né, caído lá, e sempre defende a ideia de que eles nunca vão ser resgatados, né? Até para poder realmente implantar ali o seu regime ali, né? E ele então consegue contornar a coisa que estava ali meio bem organizadazinha, esperando para tudo para serem resgatados e tal, né? Montando toda uma estratégia. Inclusive tem uma parte que eles que chega ali, passa um helicóptero por lá, mas como a fogueira deles havia sido apagada, né? Justamente por culpa desse grupo aí dissidente, né? Acaba que eles não são resgatados a princípio, né? E esse grupo dissidente acaba ganhando força, quase todos se submetem a ele, e esse outro grupo acaba perdendo cada vez mais adeptos. No fim só ficam ali 2, né, no filme que eu me refiro, e acaba que até um deles é morto, né? Então assim, a gente vê que a selvageria ganhou, né? Então, se a princípio, no começo, eles estavam racionais, estavam ali com uma ideia de uma estrutura de organização similar ao que eles tinham, né, na sua cultura, depois de um tempo não. Então eles partem ali até para depois um misticismo também, onde eles pegam a cabeça de um porco e colocam ali, aí vão chamar de Senhor das Moscas, né, que é o nome da obra, justamente porque vão surgir várias moscas ao redor dessa cabeça de porco morto, né? Então você vê ali todo um misticismo, eles falam, um dos jovens vê alguma coisa numa caverna e pensa que é um monstro, eles passam a criar toda uma mística em relação a isso. Então o que a obra mostra é que, na verdade, que defende, né, o autor particularmente defende, é que o ser humano ele tem essa tendência, né, ao misticismo, tem essa tendência à selvageria, à violência extrema, e que ele só não faz isso porque temos uma imposição cultural, né, dessa autoridade, das autoridades, né, das autoridades religiosas, das autoridades militares, das autoridades do Estado, da autoridade dos pais, dos professores. Então, longe dessa imposição, esses jovens agiriam de uma maneira totalmente diferente. Então, o que a gente vê ali é que o autor defende que essa natureza, e que, segundo ele, essa natureza do Thomas Hobbes, é uma natureza má, ela se sobrepõe a toda a ordem cultural, caso esta não esteja ali imposta.
Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E, se possível, deixa algum comentário aí. Se você assistiu esse filme, se você leu esse livro, se você teve alguma outra impressão, alguma outra questão que você pode trazer aqui para o debate. E eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal que tratam dessa questão da natureza boa ou má. Se você quiser, eu posso deixar o link aí também nos comentários, né? Para você poder conferir também alguns vídeos que eu trato dessa questão. Então, obrigado a todos e até mais.